Maldito é aquele que fizer que o cego erre do caminho. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, oh, para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, oh, para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, oh, para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim,
Maldito é aquele que fizer que o cego erre do caminho. Não lançarás tropeço diante do cego. Quando Jesus estendeu sua mão para mim, quem era eu? Quantas deficiências! Eu era cego, perdido, andava sem Deus no meu coração. Mas hoje eu posso ver, alguém me guiou no caminho correto, alguém me ajudou a atravessar esta avenida movimentada deste mundo de horror e pecado. Meu caro e precioso ouvinte, a Bíblia diz, de maneira clara, em Levíticos, capítulo 19, versículo 14, que nós não deveríamos colocar tropeço diante do cego. Também ficou registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 18, que seria maldito ou amaldiçoado todos aqueles que fizessem que os cegos viessem errar do caminho. A Bíblia diz isso com palavras, com letras grandes, palavras claras, tão claras que não precisa de ninguém para interpretar o texto, para que facilite a sua compreensão. A Bíblia foi taxativa em dizer que o homem que fizer que o cego erre o caminho, este tal é maldito. Por que maldito? Maldito porque este que põe tropeço para o cego, ou que lhe ensina o caminho errado, ele revela uma tamanha falta de sentimento pelo seu próximo, que ainda tinha uma deficiência visual. Portanto, já não é mais o cego que é culpado de ter errado o caminho, mas é culpado aquele que lhe ensinou o caminho errado. Isso é o que está em Deuteronômio 27, versículo 18, e também em Levíticos, capítulo 19, versículo 14. Já não é mais o cego culpado de ter tropeçado, ainda que sentiu a dor do tropeço. Já não é ele mais culpado, o cego, de ter errado o caminho, porque ele era cego, não podia ver, não conhecia o caminho, alguém tinha que lhe indicar, alguém precisava de lhe mostrar qual era o caminho. Ele necessitaria de alguém, de um guia, que pudesse ver para ele, que pudesse ser os seus olhos, como aquele cordeirinho que Bartimeu tinha. Diz a história que o cordeiro de Bartimeu era adestrado e aquele cordeiro era os seus olhos. O cordeiro levava na venda, o cordeiro, de certo modo, o levava no templo. O cordeiro era o seu guia, e aquele guia, que no caso eram os seus olhos, não poderia lançar tropeço. Aquele guia, aquele cordeirinho que eram os seus olhos, não poderia lhe guiar pelo caminho errado ou fazer com que Bartimeu, o cego, errasse o caminho. Todo cego necessita de alguém para que ele possa ver, entender, apreciar. Ele precisa de alguém para lhe informar qual é o caminho. Se aquele cego toma o caminho errado, logo o culpado é aquele que o ensinou o caminho errado. Se aquele cego ele é atropelado, culpado pelo seu sangue derramado, culpado por sua morte, é aquele que via o carro descendo e lhe disse que ele podia atravessar a pista. Aquele homem que mandou ele atravessar no meio do fluxo de carro, vai ser cobrado dele o sangue derramado daquele cego. A vida do cego será cobrada daquele homem cruel, porque fazer o cego tropeçar, pôr o pé para ele tropeçar, ou guiá-lo diante de pedras, de tropeços,
de buracos, tendo você uma visão sadia, saudável, enxergando você bem, podendo livrá-lo do caminho errado e não livrá-lo, terás que responder pelo acidente, terás que responder pela vida, pelo sangue que foi derramado. Ou seja, você mandou ele atravessar a rua quando vinha carro, você tem que responder pelo atropelamento daquele cego. Levíticos 19, versículo 14. A Bíblia diz que jamais poderíamos lançar obstáculos diante do cego para ele tropeçar. E isto hoje, meu precioso ouvinte e também preciosos irmãos em Cristo, que nos ouve agora nesse momento, está acontecendo no meio do povo chamado cristão. Há muitos líderes espirituais que seguem lançando tropeço diante dos cegos. Apocalipse, capítulo 3, verso 18, a Bíblia nos mostra que esta é uma era, é uma geração, esta era que nós vivemos, é uma geração que é marcada por pessoas religiosas, porém cegas de tudo. Nada vem ao longe. A Bíblia diz em 1ª ou 2ª carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 10, que se em vós abundardes e houverdes estas coisas, a fé, a virtude, o conhecimento, a paciência, a temperança, a piedade, o amor fraternal, a Bíblia diz, não sereis cegos e não andareis ociosos. A Bíblia diz que esta é uma era cega, é uma era onde está faltando a genuína fé, a perfeita revelação, está faltando as verdadeiras virtudes e o verdadeiro conhecimento e a verdadeira paciência, que é aquela que se tem quando você espera Deus cumprir a sua palavra, não importando quanto tempo demore. Está faltando a verdadeira compaixão pelo próximo e o verdadeiro amor fraternal. Daí então, Apocalipse 3, verso 15 ao 18, estamos vivendo na era de Laodiceia, o direito dos povos, a conquista das mulheres, o espírito feminista, o espírito machista e assim sucessivamente. Vivemos na era de Laodiceia, chamada de era de pessoas cegas. E Jesus também, São Mateus capítulo 13, verso 15, Jesus diz que esta era, os homens iam ter olhos, mas não iam ver. A Bíblia diz que eles iam fechar os olhos. Eles teriam visão natural, mas não teriam visão espiritual. Esta é a era que vivemos. Esta é a geração que hoje está na terra. Estas são as igrejas que hoje existem. Estes são os pastores que hoje foram levantados para pastorear, para apacentar a igreja que foi chamada de Igreja do Senhor. É uma era de sacerdotes cegos. É uma era de igrejas cegas. E o pior de tudo é que, como se não bastasse uma era de igrejas cegas, pessoas cegas, que não veem que Deus tem enviado nesta última hora um profeta, são tão cegos que não entendem que Malaquias 4, verso 5, não falava de João Batista, porque Malaquias 4, versículo 5, falava de um Elias que viria, e logo após os dias da sua profecia, da sua mensagem, logo após que a sua trombeta cessasse, então viria a grande tribulação, o dia terrível do Senhor. Todos os teólogos estudiosos da Bíblia sabem disso, que o dia terrível do Senhor é aquele tempo de Mateus 24, sofrimento tal, angústia tal, qual nunca houve antes na face da terra. Admitem que aquele é o grande e terrível dia, mas não admitem que neste grande e terrível dia, pouco antes, teria que haver um ministério profético, um ministério chamado de ministério de Elias, não propriamente o Elias, o tesbita, o homem, mas o ofício, o ministério. Como João Batista não era Elias, mas foi chamado de um homem que veio em espírito e virtude de Elias, porque tinha a ousadia, a coragem, porque tinha a mesma visão. E Deus prometeu um ministério ousado, corajoso, que teria a mesma visão de Elias, o tesbita, que viria para condenar, pregar contra a moderna, a idólatra Jezabel,
e aquele homem fronteiriço chamado Acabe, que não sabia se era israelita ou se era um pagão, se era crente ou se era mundano, tal como estão as igrejas, os líderes, os chamados cristãos de hoje. É uma era cega, e o pior de ser uma era cega, a ponto de não ver que Deus prometeu enviar um ministério profético para este dia, além de ser uma era cega, que não pode ver, não consegue enxergar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas distintas, separadas, mas é um único Deus que se fez Pai em uma ocasião, manifestou como Filho noutra e veio como Espírito Santo noutra dispensação. A dispensação do Pai da eternidade, a dispensação do Filho de Deus morrendo no Calvário e a dispensação do Espírito Santo vindo habitar no coração do verdadeiro crente. Eles não entendem que é um único Deus que se manifestou com três ofícios, que se manifestou de três maneiras diferentes. É uma era completamente cega. Não percebem que nós não podemos ser idólatras. A Bíblia diz com letras claras, sem que precise intérpretes. Não está de maneira enigmática, de maneira de difícil compreensão. A Bíblia condena veementemente o contato com os mortos. A Bíblia condena de maneira clara o pecado da idolatria. A Bíblia mostra de maneira clara que há apenas um Deus na divindade. A Bíblia nos deixa claro que haveria um profeta antes do arrebatamento da igreja na terra, no fim dos tempos, que viria clamando: eis aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. A Bíblia revela isto de maneira clara, mas a era é cega, uma era cega, onde as suas mulheres parecem não enxergarem dentro da Bíblia que é imoral. É indecente que a mulher seja uma pregadora na igreja, e hoje ela é chamada de apóstola, chamada de bispa, chamada de tantas outras coisas, quando no máximo que ela foi rotulada na Bíblia foi de cooperadora, foi de profetisa como Débora, mas não uma pastora à frente do rebanho, respondendo pela igreja. Mas parece que elas não enxergam 1 aos Coríntios, capítulo 14, 34, e insistem em se tornarem sacerdotisas, termo que nunca existiu na Bíblia. Uma era cega. Elas não percebem, não enxergam na Bíblia que é indecente a mulher ser pastora de igreja. Mas como se não bastasse, esta era tão cega, meu caro e precioso ouvinte, que não sabe que o nome que Jesus Cristo exigiu em Mateus 28, 19, para o ato batismal, quando disse aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho por todo o mundo. E ele disse, começando de Jerusalém, batizando-as em nome, pedindo nome próprio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a era é cega, não sabe que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi revelado na pessoa de Jesus. O Pai colocou o seu nome em seu Filho. Mas a era é cega, não entende que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Portanto, seguem batizando seus convertidos de maneira errada, e eles entram pecadores nas águas, entra um pecador seco e sai um pecador molhado, sem ter alcançado a redenção de seus pecados, porque a Bíblia diz que a remissão dos pecados está no nome de Jesus Cristo. Atos 2:38, confira a Bíblia. Atos 4, versículo 12, confira. Lucas 24, versículo 47, lá está dizendo que a remissão dos pecados, ela está no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a era é cega, mas a religião está cega de Deus. Não tem os olhos ungidos com o colírio santo, os olhos ungidos com o colírio da salvação. Mas o pior de tudo, o que agrava mais a situação da era que vivemos, é que, como se não bastasse serem cegos a geração, os religiosos desta era, como se não bastasse, meus caros ouvintes e igreja, há sempre uma nota, ouvintes e igreja
igreja noiva que ouve agora esta programação, como se não bastassem serem cegos, ainda assim não terem nenhuma visão sobre o que é vida eterna, ainda assim não terem nenhuma visão sobre o que é salvação de alma, ainda assim não terem nenhuma visão sobre o que é um arrebatamento de igreja, o que é a vinda do Senhor, como se não bastassem serem completamente cegados para a mensagem da hora, para a mensagem do entardecer. Ainda surgem aqueles que lançam tropeço diante dos cegos, tropeços, ministros, pregadores, pastores inconvenientes que lançam tropeço diante dos cegos. Tantos escândalos, escândalos sexuais, escândalos financeiros, políticos, escândalos doutrinários, como ouvimos em programas passados, tantos enredos doutrinários, ou seja, há homens lançando tropeço diante dos cegos. Laodiceia é uma era cega, igrejas cegas, pessoas cegas. Mas como se não bastasse ser cego, aparecem os maliciosos, os pregadores por conveniência, aparecem os pregadores que não foram chamados por Deus, levantados por Deus, que estão ungidos com o espírito do erro, o espírito do engano, e estes trazem escândalos doutrinários, pregam fábulas, genealogias intermináveis. O maior tropeço que existe hoje, meu amigo ouvinte, o maior tropeço que estes líderes, que estes pregadores que conhecem a Bíblia, porque eles conhecem a Bíblia, eles conhecem a mensagem, eles sabem ligar as escrituras, eles sabem emendar as fitas, eles sabem colar os parágrafos, eles sabem fazer a Bíblia falar o que ela não falou, a mensagem do dia falar o que ela não falou. O maior tropeço que estes líderes que conhecem a Bíblia poderiam lançar diante dos cegos do dia de hoje, lançar diante dos leigos das coisas de Deus, que não vê, que não entendem, lê a escritura, mas não entende, lê a mensagem, mas não compreende o que o mensageiro quis falar. O maior tropeço que um líder poderia lançar sobre esta geração, sobre os cegos, sobre os leigos de entendimento, seria interpretar mal a palavra, a ponto de dizer para eles que, para elas que podem viver de qualquer maneira, pode viver qualquer tipo de vida, pode batizar de qualquer maneira, pode ceiar de qualquer maneira, pode cantar de qualquer maneira, pode viver qualquer classe de vida, tanto faz. Pregadores pobres, homens pobres, eles dizem tanto faz. Para Deus tanto faz. Isso é uma grande desfeita. Para Deus tanto faz. Diga para eles tanto faz hoje. Você terás que dizer para eles tanto faz. Ir para o céu ou para o inferno é a mesma coisa. Tanto faz ser batizado em nome de Jesus Cristo e ser batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto faz. Tanto faz você andar nua pela rua ou andar bem trajada pela rua. Tanto faz comprar e pagar e comprar e não pagar. É o que os pregadores modernos dizem hoje. Tanto faz. Ou seja, é uma grande desfeita ao que Deus tem pedido, ao que Deus tem trazido nestes últimos dias através da sua palavra. Esta é a maior pedra de tropeço que se lança diante desta era cega. Dizer para eles que tanto faz, não precisam renunciar o pecado, tanto faz. Dizer para eles que não precisa obedecer a Bíblia, tanto faz. Que Deus só quer o coração, tanto faz. Estes pregadores cheios de teologias, cheios de teorias, cheios de interpretações, cheios de egoísmos, cheios de vaidades, que só pensam em seu ventre, eles são a maior pedra de tropeço para esta geração cega. Estes pregadores mercenários, que só pensam em tirar dinheiro do povo, eles são a maior pedra de tropeço para aqueles que estão ainda cegos.
estes pregadores metidos com política, escandalizando o evangelho, vivendo qualquer tipo de vida e se chamando de homens de Deus, profetas de Deus. Vocês são a maior pedra de tropeço para esta geração. Eles estão levando mais almas para o inferno. Isto é duro, se assegure aí. Parece a alguns uma afirmação irresponsável, mas estes homens estão levando mais almas para o inferno do que todos os bares, do que todas as boates, do que todos os motéis, do que todos os prostíbulos, de que todas as bocas de drogas desta cidade. Eu digo, estão levando mais almas para o inferno do que estes lugares baixos e vis que eu acabei de citar. Porque, de vez em quando, Deus vai lá dentro de uma boate, de um prostíbulo, Deus vai lá dentro desses lugares baixos, vis, e Ele tira alguns Zaqueus. Ele vai lá dentro e encontra algumas Madalenas. Ele ainda acha alguns ladrões que aparecem à direita da cruz, à direita da palavra. Não blasfema, reconhece que está errado, só não tem força. É um drogado, sabe que está errado. É um bêbado, sabe que está errado. Não blasfema da cruz, não blasfema da verdade, como muitos líderes blasfemam da verdade, blasfemam da cruz, mesmo carregando ela debaixo do braço, mesmo tendo ela pendurada em seu peito, no altar da sua igreja. Há alguns ladrões que ainda aparecem à direita da cruz, à direita da mensagem. Eles não blasfemam. Porém, meu amigo ouvinte, de dentro das sinagogas de Satanás, como Paulo disse, há alguns que são das sinagogas de Satanás, igrejas do diabo, que tem a placa, que tem o disfarce ainda em nome de Deus. Se chamam igreja de Deus, mas as atitudes são do diabo. As mensagens são diabólicas, as doutrinas são diabólicas. 1 Timóteo 4, doutrinas de demônio, disse o apóstolo São Paulo. De dentro das sinagogas de Satanás, dificilmente sai um, porque Caifás e Anás, o sacerdote e o sumo sacerdote, não desce do poder religioso. Eles não querem descer do status, do pedestal. Eles não pensam na salvação da alma, mas no prestígio, mas na posição social. E Jesus disse que estes pregadores falsos, eles fazem o povo 2 vezes mais filhos do inferno. Ou seja, eles estão lançando tropeço diante dos cegos. Conhecem a Bíblia, mas a negam. Conhecem a Escritura, mas a negam por conveniência. Eles estão fazendo do povo, dos seus convertidos, entre aspas, seus convertidos, porque fazem convertidos àquela igreja, àquele homem, àquela denominação, não convertidos à palavra, porque o convertido com a palavra ficará só com a palavra. Ele não ficará congregando em um lugar onde a palavra é pisada, onde a palavra é mal interpretada, onde a palavra é negada, onde eles acrescentam ou tiram da palavra. Isso atrai maldição. Maldito é aquele que fizer tropeçar o leigo. Jesus disse que estes pregadores falsos fariam do povo 2 vezes mais filhos do inferno. E aí estão indo muitos para o inferno sorrindo, dançando, comendo, sujando a boca e dizendo: eu não fiz nada de errado. É claro, eles têm esse conceito de que não estão errados. Por quê? Porque estão colocando tropeços diante dos cegos. Por quê? Porque não há alguém que lhe fale a verdade, que lhe conscientize, que lhe leve ao arrependimento, que lhe faça pensar que com esse tipo de vida você nunca verá Deus. Sem santidade você nunca verá Deus. É Paulo quem disse isso aos Hebreus 12:14. Jesus disse: maldito é este pregador. A Bíblia diz, Deuteronômio 27:18, maldito é esse pastor, maldito é este líder que fizer com que o cego erre o caminho. Jesus disse que eles vão endurecer o coração
não vão ouvir mais a verdade, vão fechar os olhos para não ver a verdade, e não vão se converter, e não terão suas almas curadas desta chaga mortal, desta lepra chamada pecado. Pecado não é mais pecado. Por quê? Porque os líderes estão pondo tropeço no caminho dos cegos. E aí, Jesus disse que é maldito este pregador, que está lançando tropeço diante desta geração cega, diante das igrejas cegas. Estão passando muitos líderes por abençoados de Deus, mas sois malditos, porque um homem que nega a palavra é maldito, que anula a palavra é maldito, que esconde a verdade para o seu ganho pessoal é maldito, que não condena o pecado para ter uma igreja cheia, para ter mais dinheiro é maldito. O homem que prega a palavra simplesmente por pão é maldito. Sois malditos. Leia a Bíblia. Você vai ver que não sou eu que estou falando isso. É a Bíblia que está falando. Maldito, sabe por quê? Está escrito em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8. Paulo disse: mas ainda que nós mesmos, eu, Paulo, Pedro, os demais apóstolos, ou um anjo venha do céu e pregue outro evangelho além do que nós já temos anunciado, se vier alguém acrescentar ou tirar ao que já foi pregado, Paulo disse: seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Esta é a geração dos pregadores amaldiçoados. Estão rotando bênção, se diz abençoados e ungidos, mas estão amaldiçoados porque não pregam o que Paulo pregou, porque põem tropeço diante do cego, porque eles fazem errar o caminho, estão lhes advertindo contra a verdade, contra o batismo verdadeiro, a ceia verdadeira, o profeta verdadeiro, lançando tropeço diante do cego. Pregam doutrinas loucas, escandalizam a Bíblia, me entendam, escandalizam a mensagem da hora, escandalizam a mensagem do dia com suas doutrinas loucas, deturpam a imagem do mensageiro e a mensagem do mensageiro, fazem tropeçar aqueles que já são fracos. Romanos 14, a Bíblia diz que a gente que é fraca, este não pode comer carne, porque ele é fraco. E tem muita gente fazendo tropeçar os fracos, e aí ele não come a carne fresca da palavra, a revelação da palavra, a mensagem que Deus enviou para esta hora. Por quê? Porque são fracos, e os cegos estão lançando tropeço para os fracos, fazendo tropeçar os leigos, aqueles que não têm visão plena da palavra, revelação plena da palavra, que não têm visão da mensagem da hora. É melhor que vocês façam algo, disse Jesus, vocês que têm lançado tropeço aos cegos e os feito errarem o caminho, e pregado uma mensagem para satisfazer o seu ego e o intento da tua denominação, e não preza, não prioriza, não prima pela salvação das almas. Há um conselho de Jesus para você, que tem feito os pequeninos se escandalizarem, as famílias se arrebentarem, pessoas irem para o mundo e para o pecado, através de suas mensagens loucas, cheias de delírios. Há um conselho para ti: amarre uma pedra de mó no pescoço, disse Jesus, uma pedra que pese 40 quilos, e lance ela no fundo do mar, para que ali você fique até o dia do juízo final, porque você está fazendo os pequeninos se escandalizarem e um acerto de conta está chegando. Um dia destes, tu terás que prestar conta para Deus de cada alma que Deus pôs no seu caminho. Alma cega, crente cego, pessoa cega, e ao invés de você conduzi-lo ao caminho, você os fez errar o caminho. Ao invés de você conduzi-lo pelo caminho, você lançou obstáculos, tropeço, lançou sombra sobre a palavra da verdade, o evangelho da salvação no caminho deles. Se lembre disso, tu terás que prestar conta. Maldito é aquele que fizer o cego errar o caminho. Maldito é aquele que lançar tropeço diante do cego. O acerto das contas está chegando.
obreiros, que são hipócritas, mas sinceros, querem parecer. Pregam doutrina, mas não praticam o que ensinam. Os tais se esquecem que Deus tudo pode ver. Fariseu cego, tira primeiro a trave do teu olho, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Fardos pesados colocas nos ombros de outras pessoas, mas para ajudá-las tu não estendes a tua mão. São semelhantes a sepulcros caiados por fora, e que por dentro existe mesmo só corrupção. Eles costumam coar mosquitos e engolir camelos, mas esses falsos não vão escapar da condenação.